Então, vamos para a terceira questão da atividade de reforço, de revisão, tanto para a prova de reposição quanto para a prova final, para quem vai fazer a final. E para quem já passou, é para se preparar para o ano que vem. Isso aqui já é atividade de revisão para o ano que vem, certo? Então, o problema que ficou aí para vocês foi esse. De um ponto C, o piloto de um avião avista um ponto A. Eis aqui o ponto C. Tá olhando, né? E aqui embaixo, isso aqui é do teu livro, tá percebendo? O ponto A. Então, o piloto tá aqui na cabine, ele tá olhando um ponto A aqui, ó. O que mais? Ele diz mais aí. Essa vista, o problema está sugerindo que está numa distância de 7 quilômetros. Aí diz mais o quê? Sob um ângulo de 45 graus. Então, ele está avistando, ele está longe, ainda não pousou aqui na Terra, mas já uma distância de 7 quilômetros, num ângulo de 45 graus, ele já está avistando aqui a cabeceira da pista do aeroporto onde ele vai pousar. Aí ele informa que com a vertical, que esse ângulo aqui que ele está olhando é perpendicular ao chão, né? Que ele bota bem 45 graus com a vertical CB, tá vendo? Perpendicular ao chão. Conforme mostra a figura ao lado. A que altura em relação à pista do aeroporto encontra-se o avião? Ele quer exatamente essa altura aqui. E, gente, deixa eu fazer uma revisão rápida. O que vocês treinaram mesmo para esse projeto? Treinaram muito aí área e perímetro, né? Mas esses assuntos aqui foram importantes para vocês lerem no livro, para até chegar nesse assunto de área e perímetro. Aí vocês viram que o triângulo, para quem realmente aprofundou o assunto, tem livros que chamam assim, a família dos triângulos e a família dos quadriláteros, né? Então, o triângulo, ele tem nomes específicos. Em relação a lados, se os três lados são iguais, ele é chamado de equilátero. Se os três lados são diferentes, ele é chamado de escaleno. Não é? Se tem dois lados iguais e um diferente, ele é isósceles em relação a lado. Em relação a ângulo, e esse ângulo é o ângulo interno. Se tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é chamado ângulo retângulo. É o nosso caso aqui. Como é que eu sei que esse triângulo é um ângulo reto? Ele tem um ângulo reto por conta dessa figurinha aqui. Toda vez que você olhar esse quadrado e um ponto no meio, ele está indicando que aqui tem 90 graus, tá certo? Aqui tem 90 graus. Então, por conta desse triângulo, desse ponto, desse ângulo, esse triângulo é chamado triângulo retângulo. Se o triângulo tiver os três ângulos agudos, agudos é quando mede menos que 90 graus, aí é um triângulo acutângulo. Se ele tiver pelo menos um ângulo obtuso, que passa de 90 graus, é um triângulo obtusângulo. O nosso caso aqui é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Pronto. Então, vamos desenhar aqui o moço do lado, que isso aqui é importante, certo? Olha só. Então, esse é o triângulo que a gente tem aí para discutir. O avião, a distância dele em relação ao chão, tá aqui o chão. Ele quer que você diga essa altura. Que altura está esse avião em relação ao chão? Lembrando que é uma linha perpendicular, média 90 graus. Ele diz que o piloto está avistando aqui um ponto A, né, que é na cabeceira da pista. E aqui é o ponto C, não foi? O ponto C, ponto B. E ele diz também que aqui já é 45 graus e aqui é 7 quilômetros. Bom, e agora? Será que eu vou usar a fórmula da área? Eu vou usar perímetro, a equação da área? Não, nada a ver, gente. Ele só quer a medida de um lado aqui, tá bom? Ele quer a medida da altura. Que distância está esse avião em relação ao chão? Pronto, em relação à pista de pouso. Aí é importante. Para quem viu essa aula no nono ano, parabéns. Para quem não viu, eu vou fazer um resumo e peço encarecidamente que vocês fiquem revendo e estudando mais ainda sobre esse assunto. É importante você conhecer 3 razões trigonométricas famosíssimas. Vou escrever o nome aqui. O nome do assunto é razões trigonométricas. Ou razões notáveis, né, na trigonometria. O triângulo retângulo.
Quais são essas razões trigonométricas? Tá no assunto aí da provinha de vocês. O livro ele não fez um resumo legal sobre isso, mas estou fazendo aqui. Ele botou duas questões que você vai usar essas razões, tá bom? Pronto, como que faz isso? Olha, o nome delas é assim. A primeira tu chama de seno. Eu vou fazer senos de quem? Seno de algum ângulo. Qual é esse ângulo? Ângulo alfa, ângulo beta, qualquer ângulo. Eu vou chamar seno de alfa, por exemplo. Alfa é ângulo, tá, gente? Uma letra grega. Eu posso ter cosseno de alfa. Lembrando que esse alfa aqui é o ângulo agudo. Se você quiser botar um x aqui, professora, pode. Mas se eu fizer esse desenho, eu não chamo de x, eu chamo de alfa. E a última, tangente de alfa. Pronto, essas três aqui são as famosinhas. Pode levar essas três para o segundo ano, que você não vai sofrer muito lá não, tá? Pelo menos memoriza isso, tá? Só memoriza. Gente, alfa é o ângulo agudo. Olha para o desenho. Quantos ângulos agudos tem aí? Isso aqui é um ângulo agudo? Não, isso aqui é um ângulo reto. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto e dois agudos. Mas ele só destacou esse, a gente vai falar somente dele, tá bom? Então, o nosso ângulo agudo aqui, alfa, mede 45 graus, tá bom? A gente vai olhar para ele. Então, o que é o seno? O seno diz assim, ó. Lembra que ainda agora a gente falou na primeira questão que qualquer triângulo retângulo tem o lado maior, que sempre fica oposto ao maior ângulo, que é o de 90 graus. Esse lado é chamado de hipotenusa. Tá aí, hipotenusa. Bom, e os outros dois lados? Os outros dois lados, eles formam um ângulo de 90 graus. São quem eles? Os catetos. Eu vou ter um cateto aqui embaixo e um cateto aqui do lado. Sempre os catetos formam um ângulo de 90 graus. Ixi, cateto. Sempre os catetos vão formar, ridículo, formam um ângulo de 90 graus. E o ângulo agudo, ele sempre vai ser formado por um cateto e pela hipotenusa. Sempre assim, sempre. O ângulo reto, dois catetos. O ângulo agudo, um cateto e a hipotenusa. Olha aí, um cateto e a hipotenusa. O outro cateto e a hipotenusa, tá certo? Então, aí você tem que saber qual é o ângulo agudo que ele se refere. Ao A ou a C? A C, né? Que está a 45 graus. Cuidado com o que eu estou te dizendo. Então, o que vai falar o seno, cosseno e tangente? Seno, a razão é assim, ó. Razão é uma conta de dividir, ó, gente, ó. Todos eles aqui, ó. Razão é essa conta aí, de divisão. Então, eu vou dizer quem? Eu vou procurar o cateto oposto. Sabe, cateto oposto a quem? Oposto ao ângulo. Oposto ao ângulo quem? Oposto a alfa. Sobre quem? A hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. O que é cosseno? É cateto adjacente. Adjacente a quem? Ao ângulo alfa. Ó, vou até escrever aqui. A alfa, oposto a alfa. Vê se você entende. Esse aqui é adjacente a alfa, tá? Que é o ângulo agudo. Sobre a hipotenusa. E o que vem ser tangente? Tangente são os dois catetos. Vai ser o cateto oposto a quem? Oposto a alfa sobre o cateto adjacente a alfa. Gente, cateto adjacente. Quem assistiu o primeiro vídeo, todos assistiram, né, da atividade. O professor falou adjacente. O professor falou assim, adjacente é o que está junto, né? É o vizinho, está colado na parede da tua casa, o vizinho do lado. Então, adjacente, eu olho para o desenho e vou procurar. O que é cateto oposto? O oposto sempre está de frente para ele. Não pode estar colado do ladinho não, tá certo? Então, quem vai ser... Eu tenho dois catetos, percebe? Um é cateto oposto, o outro é cateto adjacente. Então, eu tenho que procurar aqui na figura quem vai ser oposto e quem vai ser adjacente. Entendeu? Aí eu olho para quem? Para o 45. Quem está de frente para o 45 é o bendito cateto oposto. Porque está de frente para o ângulo de 45 graus, compreende? Esse lado aqui é cateto oposto àquele ângulo.
E quem é o adjacente? É o que está formando ele, é o que está colado com ele. Quem é que está formando ele? Esse cateto aqui. Isso aqui é cateto? Não, é hipotenusa. Então, aqui eu tenho o cateto adjacente. O cateto adjacente, ele forma um ângulo agudo, tá certo? Ele forma um ângulo agudo. E os dois catetos formam um ângulo reto. Aí, moço, por que é importante você discutir isso logo no começo? Para saber qual das três razões você vai usar. Entendeu? Para você saber qual razão eu vou usar para resolver esse problema. Como assim? Porque eu tenho duas medidas e quero a terceira. Então, eu tenho que ter duas medidas aqui. Uma medida tem que ser o ângulo. Necessariamente vai ser o ângulo, né? Mas às vezes não é, às vezes é ele que você tem que procurar. E outra medida ou é o cateto oposto, ou é a hipotenusa, ou é o cateto adjacente, ou é a hipotenusa, ou é o cateto oposto, ou é o cateto adjacente. Entendeu? Pronto. Então, primeiro, eu já venho aqui, só vou substituir aqui, ó, 45, 45, 45. Pronto. O que é esse 7? Hipotenusa. Eu boto aqui, ó, 7, 7. Aqui eu vou botar 7? Não, que isso aqui é cateto. Ixi, então tangente já está descartado. Eu não vou usar tangente, compreendeu? Vou repetir. Primeiro, alfa é 45 graus. Esse 45 fica aqui no lugar de alfa, tá certo? Esse 7 é hipotenusa, ele vai ficar no lugar da palavra hipotenusa. Aqui ele aparece? Não. Então, eu não vou usar tangente. Já estou tirando a tangente da história. Ou eu vou usar seno ou cosseno. Uma dessas duas eu vou usar para resolver. Aí eu volto. O que ele está pedindo? Ele pede a altura. O que a altura é? Adjacente. Se ele pede a altura e deu para ti a hipotenusa, te deu o ângulo, ele te deu a hipotenusa, te deu o ângulo e pede o adjacente. Então, onde está? Ângulo, hipotenusa, adjacente. Eu vou usar cosseno. Entendeu, gente? Por que eu vou usar cosseno? Porque eu tenho a informação da hipotenusa, eu tenho o ângulo e estou procurando o cateto adjacente. Só por causa disso. Estou procurando o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Aqui também tem adjacente, mas eu não tenho o cateto oposto. Entendeu? Aqui também tem hipotenusa, mas ele deu foi o cateto adjacente, não foi o oposto. Por isso, entre o seno, cosseno e tangente, eu vou usar cosseno. É só voltar o vídeo várias vezes que eu estou te falando aqui, você vai ver que isso não é difícil. Então, a resposta aqui vai ser o cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, quem é ao H, é igual a H sobre a hipotenusa, que é 7. E aí, resolve alguma coisa? Não. Lembra que o professor ensinou uma tabela aí para ti, famosinha? Essa coisa que eu estou escrevendo aqui, tu fica treinando no teu caderno, faz várias vezes, tá? Ele falou os ângulos notáveis 30, 45, 60. Ele cantou uma música aí para vocês, lembram? Aí a gente só bota assim, sem alfa, cos alfa, TG alfa. Que música que ele cantou para vocês, que é para vocês memorizarem isso aqui, essa tabela famosa aqui. Então, você escreve seno 1, 2, 3 para cosseno 3, 2, 1. Todos eles vão estar sendo divididos por 2. Todos eles têm denominador 2. E quem que leva a raiz? Somente leva a raiz o 2 e o 3. Tá vendo? O 1 não leva não, porque a raiz de 1 é 1 mesmo, então não precisa. Então, como é que você vai ler isso aqui? Seno de 30 é 1 meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é o mesmo que o seno de 60. Vou escrever o que eu falei aqui, ó. Eu falei isso, ó. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Sabe por que isso acontece? Porque eles são ângulos complementares. Soma aí, 60 mais 30, dá 90, né? Então, se eles são complementares, toda vez que der 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Olha aí, ó.
45 mais 45 dá 90. Portanto, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Entendeu? 60 mais 30 dá 90. Então, o seno de 60 é o mesmo que o cosseno de 30. Olha aí, ó. Não é igual? E o seno de 30 é o mesmo que o cosseno de 60. Tá vendo? Parece uma cruzinha aqui invertida e aqui no meio foi igual. E agora, como é que acha a tangente? É só você dividir essas duas frações aqui, ó. 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, tu fica com 1 sobre raiz de 3, não é? Bora aqui, revisar rapidinho aqui. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, fica quem? 1 sobre raiz de 3. Aí volta lá no 9º ano. Essa raiz de 3 ela sobe e embaixo fica só o 3. Ele cantou uma música aí pra ti, tá? Eu não tô cantando a música, eu tô mostrando a conta. E aqui no meio? É só tu dividir o seno pelo cosseno, porque tangente também a gente pode entender ela assim, tá certo? Tangente é a razão do seno sobre o cosseno. Aí você bota raiz de 2 sobre 2 dividido por ela mesma, ora, isso aí dá 1. Precisa fazer conta. Então, a tangente de 45 é 1, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, e a tangente de 60, aí divide aqui, ó. Vou dividir bem aqui para você, raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 sobre 2. Corta 2 com 2, você fica com raiz de 3 sobre 1, resposta raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3. Essa tabela você tem que fazer uma coisa, você tem que memorizar. Vá para o 2º ano cantando isso aí. Pega aquelas folhinhas de post-it, faz esse desenho bonitinho e vai colando na parede da tua casa, do teu quarto, para onde que você vai, para o banheiro. Faz um post-it disso aqui, vai colando ao redor da tua casa, lá na cozinha, onde você vai almoçar, para você sempre estar lembrando. É sério, viu, gente? É sério. Eu estou fazendo aqui uma atividade que vão cobrar para você ano que vem. Não sei quem vai ser teu professor no 2º ano, mas vai cobrar esse aqui para ti, tá certo? Ele vai dar aula, mas também não vai cobrar. Porque se eu tivesse lá, eu ia cobrar, entendeu? Então, volta a história do avião. Tá aqui o piloto, olhou a pista sobre um ângulo de 45 em relação ao chão. Então, aqui, ó, fechou. E tá mal feito, mas é que tinha que ficar certinho, reto, né? Enfim, aqui eu tenho 45, eu tenho 7 quilômetros e quero a altura. Então, eu tenho a hipotenusa, tenho um ângulo e quero o cateto adjacente. Por que ele é adjacente? Porque ele forma o ângulo envolvido na história, tá bom? Aí, cidadão, como é que fica então? Aí eu venho para cá. Então, eu vou usar cosseno. Por que eu usei cosseno? Porque eu tenho hipotenusa e preciso achar cateto adjacente. Então, aqui no cosseno é que envolve cateto adjacente com hipotenusa. Se eu tivesse o cateto oposto, eu ia usar o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu tivesse os dois catetos, eu ia usar tangente, tá bom? Então, cosseno de quem? Cosseno de 45 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou repetir. Cosseno de 45 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, eu tenho que saber quanto é o cosseno de 45. Eu venho aqui e pesco. Cosseno de 45, a raiz de 2 sobre 2. Isto aqui, você troca por raiz de 2 sobre 2. E ali, fica h sobre 7. Agora, você faz o quê? Meio por extremos, né? 2h é igual a 7 raiz de 2. Correto, gente? 2h é igual a 7 raiz de 2. Bom, e o que vai fazer agora? Eu vou terminar a conta. Como que termina essa conta? Eu quero o valor da altura. Então, a altura... Como é que fica aí, gente? A altura é igual a 7 raiz de 2 dividido por 2. Eu formatei o problema e não digitei assim, né? Na outra atividade que eu fizer, eu vou digitar assim só para você colocar os números dentro certinho. Como eu não digitei dessa maneira, você me dá a resposta em forma de números mesmo. Como é que faz isso? Raiz de 2 é um número racional, pega a tua calculadorazinha aí rapidinho. Vê aí, ó. Tá dando... Como chama?
Tá. Aí você vai na raiz de 2, dá pra ver daí. Fui lá na função raiz de 2, ó, puxei raiz, agora eu jogo 2. Raiz de 2. Eu estou multiplicando por 7. A calculadora vai entender que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Eu posso botar esse 7 na frente e posso botar depois, tá bom? E ela entende também que essa raiz não vai envolver o 7. Esse 7 está fora da raiz. Pelo amor do Pai Eterno, entenda isso. E por último, eu vou dividir por 2. Dividido por 2. Então, a resposta que aparece pra gente é 4,94. Então, aproximadamente, tu joga aí, aproximadamente 4,94. Gente, olha como esse número ele é totalmente irracional. Esse número, ó. Assim, no visor da tua calculadora, você vê esses dígitos. Se você colocar na horizontal, vão aparecer mais dígitos, né? Esse número é totalmente irracional. Tá vendo? Então, aqui foi o primeiro assunto do nosso livro, lembra? Conjuntos numéricos. Então, essa era a resposta que você tinha que marcar lá na atividade. 4,94. Para quem marcou, parabéns.